acabou sendo eleito na educação, O que levou a ser vereador? Quando eu estava na universidade, eu participei muito do movimento estudantil, né? E depois que eu saí da universidade, os meus amigos daquele tempo de movimento estudantil me convidaram, então, para ser vereador, e o meu nome foi lançado, acabou sendo eleito. Eu me identifiquei com a função de vereador e fui reeleito várias vezes. O que me levou a ser vereador foi um dever moral, né? Assistindo à desorganização dos serviços públicos, aos problemas que enfrenta a nossa sociedade hoje com relação à política, a esse interesse geral da coletividade, eu me sentindo capaz de colaborar, me sentindo o dever de colaborar, então de colocar meu nome à disposição para poder participar da Assembleia, que é a Assembleia da cidade, que é a Câmara dos Vereadores, para poder colocar agora um pouco à disposição também da minha comunidade, poder auxiliar para que a gente consiga melhorar as condições de vida das pessoas na nossa cidade. Durante muito tempo, eu participei e ainda participo de um movimento de jovens da Igreja Católica, que é o Emaús. E a gente fazia muita ação social dessas instituições aí no Emaús. E eu comecei a ver que na política a gente pode fazer assim, uma abrangência muito maior da ação que a gente tem para fazer para os outros. Então eu aos poucos comecei a me envolver, me filiei a um partido, comecei a participar aos poucos e aí isso acabou me levando a concorrer a vereador. Qual o conceito que o vereador tem de política? Bom, política é administrar interesses sociais, né? Existem interesses individuais, interesses coletivos, interesses legítimos, interesses ilegítimos, interesses de grupos diferentes, né? Então, como é que tu administra coletivamente? A palavra política vem de polis, que quer dizer cidade. Como é que tu convive com esses interesses todos numa cidade? Ou num lugar comum, num lugar onde tenha bastante grupos sociais? A administração desses interesses, os conflitos desses interesses, a solução desses conflitos é que a gente chama de política. Bom, política é a arte de administrar e refletir, pensar as coisas da comunidade como um todo, né? Quando nós falamos em política, nós estamos falando sempre do interesse da coletividade. O principal conceito de política seria esse, a arte de administrar o interesse de todos. O conceito de política, hoje em dia, acaba sendo uma coisa muito subjetiva, né? Para mim, é mais objetivo. É a arte de fazer o bem comum. Um modo de fazer com que haja uma melhor possibilidade de vida para o maior número de pessoas possível. Quais são os projetos apresentados e a sua importância para a comunidade? Eu tenho muitos projetos, né, mas aprovados, assim, que eu acho que tem repercussão, eu fiz até uma listinha aqui, ó. Lei que proibiu o voto secreto na Câmara, foi pioneiro no Brasil. Lei que reduziu o tempo de recesso dos vereadores, as chamadas férias de vereadores. Lei que proibiu o pagamento por sessão não prevista. Lei que proibiu o consumo de cigarro em locais de uso coletivo. Lei que criou o Conselho Municipal de Cultura. Lei que criou o Conselho do Fundo de Educação e do Fundo de Educação Básica. Lei que criou a Esquina Democrática, ali no Chafariz do Calçadão, para manifestações culturais e políticas. Lei que normatiza a eleição direta para diretor de escola municipal. Lei que inclui as terapias holísticas no sistema de saúde de Pelotas. Lei que regulamenta cotas para concursos municipais. Lei que instituiu a Semana do Hip Hop em Pelotas. E uma série de outras, mas essa aqui eu acho que são as de mais impacto na comunidade que a gente mora. Eu já tive vários projetos aprovados, que são leis, que estão em vigor, e tenho vários projetos em tramitação. Eu destacaria assim, eu já aprovei uma legislação que coloca o tema da legalidade nas escolas municipais, um movimento importantíssimo
reconhecido nacionalmente, mas que ainda não era parte do currículo das escolas municipais na disciplina de História. Também, no início do ano letivo, que seja entregue às crianças nas escolas municipais a biografia daquele que dá nome à escola. Nós aprovamos também, recentemente, uma lei que obriga os estacionamentos de veículos automotores a destinar vagas para bicicletas, cobrando 1/10 do que cobraria nos automóveis. É uma lei que estimula o uso da bicicleta, porque possibilita o estacionamento no centro da cidade. Também aprovei um selo amigo do ciclista para as empresas que estimularem os seus funcionários a irem e virem de bicicleta. Essas empresas também terão a possibilidade de ter descontos em SSQN ou em IPTU. A lei que coloca o símbolo SUS. O símbolo SUS deve estar em todas as unidades que prestam serviço SUS. As coletoras, que as pessoas não sabem, mas existem coletoras públicas que podem ser acessadas. Nós colocamos um critério, que as pessoas com menor poder aquisitivo é que possam ter prioridade nessas coletoras públicas, que antes qualquer pessoa poderia pedir e acabavam as pessoas mais informadas, aquelas que mais têm recursos, usando essas coletoras públicas em seu proveito ao invés das pessoas mais pobres. Pois nós criamos em Pelotas, já foi aprovado por unanimidade, uma lei que proíbe contratação por parte do município, por parte da Câmara de Vereadores, com empresas que tenham financiado campanha política. Eu entendo que são importantes os projetos e que é importante a participação através de um dos objetivos do Legislativo, que é fazer leis, mas nós temos um grande número de leis e que não são cumpridas. Então, eu não vejo assim como uma necessidade tão grande de que só se apresente projetos ou que projetos sejam apresentados. Eu realmente apresentei poucos projetos. Um dos projetos que eu considero importante foi uma emenda a um projeto que era de parcelamento das dívidas do SANEP, para possibilitar que as pessoas de baixa renda, para que eles tivessem benefícios que não teriam, se não fosse isso. No projeto de cobrança da água por consumo, eu fiz uma emenda também da mesma forma para possibilitar a tarifa social para essas pessoas e ainda também a isenção de pagamento para os templos religiosos. E participei de outros projetos muito importantes, como, por exemplo, o Proesporte, e a reestruturação do CMD, do Conselho Municipal de Desporto, que é um projeto do Executivo. Então, eu participei da elaboração, participei da luta para fazer com que ele fosse votado o mais rápido possível e também para que agora se consiga mais recursos para que os jovens tenham acesso ao esporte, que é uma das formas mais, assim, eu digo, certas de inclusão da juventude na sociedade. Quais os maiores problemas conjunturais do nosso país? Acho que o maior problema é a desigualdade social, né? Tem um grupo de pessoas muito rico e uma imensa maioria que não tem acesso ao que o Brasil produz, ao que a natureza oferece, né? O grande problema que nós temos é esse, né? E derivado das diferenças sociais, nós temos um Estado fraco, né, que não oferece os serviços que a população paga imposto, deveria ter retorno. O Brasil é dominado por um pequeno poderio econômico que deixa a grande maioria da população carente de serviços e carente de acesso. Eu acho que segue sendo aquilo que teve voz agora nos movimentos de junho de 2013. A péssima qualidade dos serviços públicos apresentados à população brasileira. A população brasileira paga altos impostos, mas não tem os serviços de qualidade que mereceria. Acho que segue sendo o nosso grande problema nacional, tanto na área da saúde, quanto na área da educação, quanto na área da segurança pública. Os serviços prestados à população é de baixa qualidade. Para mim, um dos maiores problemas, assim, em termos de país, é que o nosso país é muito grande. Então, é a falta de comunicação
que existe entre o governo federal e os governos estaduais e, por consequência, os municípios. Se os municípios tivessem da sua arrecadação a maior parte garantida para si próprio, nós teríamos muitos problemas resolvidos. Mas essa dependência dos municípios, do governo estadual e do governo federal, para mim é um dos maiores problemas que nós temos. A reforma política é bom ou ruim por quê? Acho que depende da reforma, né? Eu acho que tem que fazer uma reforma onde duas questões, para mim, são centrais. Primeiro, acabar com o dinheiro privado para os políticos se elegerem, para os partidos políticos e para os políticos individualmente. Primeira questão é essa, né? Por quê? Porque o dinheiro privado atrela o político ao interesse privado que ofereceu dinheiro. E segundo, eu acho que o voto nominal, o voto nas pessoas, ele fulaniza a eleição, ou seja, o sujeito fica dono dos votos e perde o compromisso coletivo com as eleições. Eu defendo que o voto deve ser em lista, né? E cada lista um conjunto de compromissos. Aquele que estiver na lista, que for eleito, ele vai estar atrelado aos compromissos que a lista assumiu e não à sua figura individual. Então, essa reforma política eu defendo. As reformas que estão por aí, eu acho que podem até piorar. Eu posso dizer que a reforma em si, ela pode ser boa ou ruim. Depende de qual reforma nós vamos ter. O grande drama do sistema atual eleitoral brasileiro é, a meu juízo, a interferência do poder econômico nas eleições. Não é tanto o sistema eleitoral em si, o proporcional, que tem virtudes e tem defeitos como qualquer sistema, mas não é tanto esse o problema. O problema que eu vejo que nós temos que superar no Brasil é a interferência do poder econômico nas eleições, proibindo pessoas jurídicas de colocarem dinheiro em campanha. Pessoa jurídica não é cidadão, pessoa jurídica não tem ideologia, pessoa jurídica ela faz investimento econômico e quer depois ter ganho econômico. Então isso nós temos que excluir da eleição. Depende muito de qual reforma política vai vencer no Congresso. A que está sendo proposta hoje, dentro do Congresso, eu acho que pode até piorar. A reforma política é bom, aliás, é indispensável, eu acho. Nós vivemos de uma forma que ninguém acredita, a maioria das pessoas, né, acredita mais na política. Então é preciso buscar soluções, é preciso que se busque meios, é preciso que se busque uma forma de fazer com que a política faça mais parte direta assim, da vida das pessoas, porque quem faz tudo na nossa vida é política. É preciso que a população participe mais, né, para que se chegue a uma decisão. O que é bom para a política? Né, o que deve mudar? Como deve mudar? Então, eu acredito que a reforma é muito boa, sim. Claro que ela vai começando, possivelmente, muitas emendas vão acontecer ao projeto, muitas coisas ainda vão ser discutidas, mas a reforma é indispensável, eu diria, para que nós, principalmente, tenhamos uma mudança de pensamento. Acabou sendo